Então, meus amores, a gente viu que os mapas, né, começaram há muitos e muitos anos atrás, há muitos anos atrás, né? A gente, a gente viu que ele foi feito assim bem remota, né? Com o material que existia na época, no caso aí as argilas, e ao longo dos anos, né, conforme os anos foram passando, eles foram aprimorando até chegar como são os de hoje, né? Então a gente vai começar aí na página 32. As representações espaciais, ou seja, a forma como os homens representam simbolicamente os lugares de suas vivências, são presentes em toda a história da humanidade, antes mesmo da escrita letrada e da articulação da linguagem. Um exemplo evidente desse modo de se comunicar pode ser observado no próprio processo das crianças, que antes mesmo de falar, quando tentam representar o espaço em que vivem, tentam desenhar o que vem por meio de rabiscos com lápis ou com tinta. Foi assim também com o homem pré-histórico, que, utilizando-se de símbolos e desenhos, buscou, por meio da tecnologia disponível na época, representar suas primeiras apreensões do real nas paredes de cavernas há aproximadamente 40 mil anos. Então, essa forma de registrar, né, de marcar, de desenhar, isso começou há muito tempo atrás. E até os próprios homens da caverna já utilizavam essa técnica para representar a sua história, a sua caça, como era a sua rotina, né? Os mapas também começaram assim. No entanto, com o avanço das ferramentas construídas pelos homens utilizando recursos mais modernos, lápis, pincel, o que poderia ser representado simbolicamente foi ganhando mais similaridade do que se via no espaço real. Assim, os lugares, as cidades, as casas e outros objetos ganharam formas mais precisas pelas representações simbólicas, a partir do momento em que a evolução dos meios onde se representavam os símbolos também teve um progresso importante. Mas antes, o homem primitivo realizava suas pinturas nas paredes das cavernas. Com o decorrer do tempo, passou a pintar em placas de barro, depois em papiros, em folhas de papel, até chegar à representação nos computadores como conhecemos, com softwares e sites especializados para a elaboração desses mapas. Como exemplo de mapa antigo, vemos na figura anterior o chamado mapa de Gazoo, que é um mapa feito em uma placa de barro cozido de 8 por 7 centímetros, elaborado pelo povo que vivia na Mesopotâmia e busca representar uma região de vale que se presume que seja a do rio Eufrates, no Oriente Médio. Esse mapa é considerado um dos mais antigos já visto pela humanidade. Sua elaboração é calculada entre 2400 a 2200 a.C., tá? Então aí nós temos aí um dicionáriozinho com as palavras que a gente não costuma usar com muito hábito, né? Apreensão, papiro, software, simbólico e similaridade, tá? Aí a gente vai trabalhar com análise e reflexão do texto. De acordo com a leitura do texto, o que são essas representações espaciais? Página 34. Qual comparação do texto faz entre uma criança e o homem pré-histórico na representação dos seus espaços de vivência? Explique o que é o mapa de Gazoo. E 4. Apresente o progresso das representações do espaço apresentado no texto a partir do avanço das ferramentas construídas pelos homens. Já volto.